Saúde a igreja com a paz do Senhor. É maravilhoso estar aqui convosco. É muito bom. Ontem estive com vocês aqui na igreja, na jubilação do pastor Cícero. E eu já me sinto em casa. Glória a Deus. É muito bom. Eu aprendi a amar esta igreja de uma forma assim especial. E ainda diria que eu não precisava nem mais pregar. Por tudo que já aconteceu no culto de hoje, podia fechar aqui, dar a benção apostólica, contar um versículo, que nem o bispo falou ontem, né? Dar um versículo e vamos para casa. Porque Deus já se manifestou, a presença do Senhor se faz presente nesse lugar. Eu estava lá no meu cantinho, lá chorando, glorificando o nome do Senhor, vendo as crianças aqui, que é o futuro da igreja, é o futuro da igreja, sabe, elas louvando aqui com o coração aberto, sincero, as adolescentes fazendo gestos, amados, maravilhoso é o nosso Deus, não há nada igual, não há nada melhor do que estar na presença do nosso Deus, e ainda mais no dia de hoje, Páscoa, o último dia da celebração, onde Cristo ressuscitou, a tumba está vazia, a cruz vazia, eu estava lendo um texto hoje nas redes sociais que dizia o seguinte: a manjedoura está vazia, ele cresceu, a cruz está vazia, ele venceu, a tumba está vazia, ele venceu, mas o trono, Anabrache Cantarabalabachai, está ocupado e ele reina, aleluia, o Senhor reina, em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 24, versículos 13 ao 35. Vamos fazer a leitura rápida desse texto, como é um texto um pouco comprido. E aí a gente entra na mensagem. O texto da mensagem é: no caminho de Emaús. A história se passa no final da festa de Páscoa. Já era o término. A Páscoa judaica aconteceu na quinta-feira, quando Jesus institui lá a ceia, onde ele faz a ceia com os discípulos. Ali é o Pessá, chama-se Sidur de Pessá, que é a celebração da Páscoa judaica. Quando lá no livro de Êxodo, passa-se o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, lá na última praga do Egito, quando todos os primogênitos são mortos, exceto daqueles que têm a sua casa protegida pelo sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Pessá em hebraico significa passagem, passar por cima. Pessá é passar sobre. Então a festa da Páscoa é a passagem do espírito da morte sobre a casa daqueles que são protegidos pelo sangue do cordeiro, e a morte não atingia aquela casa. Então eles comemoravam todos os anos. Jesus comemorou na quinta-feira, e todo o Sidur completo, o que é o Matzá de Pessá, acontece a semana toda, do domingo, aonde Cristo entrou a entrada triunfal do Senhor em cima do jumentinho, onde os judeus diziam, Roshaná, Hosana, a glória àquele que vem em nome do Senhor, culminando depois no domingo, porque como a festa da Páscoa é na quinta, sexta para sábado, o Shabat, então eles não poderiam fazer nada, não podiam caminhar, então quem estava em Jerusalém ali ficou. E no final do domingo, após a ressurreição de Cristo, todos os peregrinos de Jerusalém, que estavam na cidade, para a festa de Pessá, para a festa da Páscoa, voltaram para os seus lares. Ali caminhavam 2
discípulos de Jesus, que o texto vai introduzi-los aqui para nós. Lucas capítulo 24, está sem, então vamos aqui para o texto bíblico, então todos abrindo a Bíblia aí, quem não tem Bíblia abre no celular. Eu ia abrir aqui a minha, mas o texto está transliterado de português para o hebraico, nós vamos se confundir um pouco aqui no texto, então vamos para a Almeida Revista e Corrigida. Quem achou, diga amém. Quem não achou, peça misericórdia. Bom, ninguém falou misericórdia, então todos acharam. Diz assim a palavra do Senhor: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ele lhe perguntou: quais? E ele lhes disseram: as que diz respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para que iam, e ele fez como que ia para longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando por caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora levantou-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhe acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém. Então esse texto, os discípulos estão voltando da festa e indo embora para a sua casa. Um deles é Cleopas. Para a gente se situar dentro da história da igreja, Eusébio de Cesareia foi um dos historiadores lá do início do século. E ele descobriu que Cleopas foi o segundo bispo da igreja de Jerusalém. O primeiro pastor, o primeiro líder da igreja de Jerusalém foi Tiago, o irmão de Jesus. Foi martirizado, e quem assumiu a igreja no lugar de Tiago foi esse mesmo Cleopas, que estava no caminho de Emaús. Então, para a gente poder entender o quão importante é o encontro verdadeiro com Cristo, a responsabilidade, aquilo que o Senhor pode fazer através de nossas vidas. Estando os dois caminhando, um estranho se aproxima. Naquele exato momento, eles não reconheceram que era Jesus. Muito embora fosse um dos 70 discípulos, nenhum dos dois era o dos 12 apóstolos. No caso 11, porque Judas já tinha se enforcado.
ainda não tinha sido levantado Matias, que é só lá em Atos dos Apóstolos, e depois o apóstolo Paulo. Nós estamos falando aqui antes da festa de Pentecostes. E ali estavam os 11 reunidos, e junto com eles estavam vários outros discípulos, entre eles Cleopas e este companheiro que a Bíblia, que o evangelista Lucas, não consegue identificar. E naquele momento eles não reconhecem que é Jesus. Estão lá, estão vendo, conversando entre si, tristes, entristecidos com tudo o que aconteceu. E nisso se aproxima Jesus. Só que para os dois discípulos, a Bíblia diz que os olhos deles estavam como que vendados. Eles não reconheceram a fisionomia, não reconheceram nem a voz de Jesus. A Bíblia não relata se houve algo misterioso, se foi algo espiritual, ou se foi algo realmente, uma preocupação tão grave com o que aconteceu, que nem ao ponto deles nem reconhecerem que era Jesus. Mas a palavra de Deus deixa muito bem claro que os discípulos não reconheceram que era Jesus que andava com eles. Aí Jesus vai e pergunta: por que estáis tristes? Por que vocês estão andando cabisbaixos? Por que estão tão melancólicos? Qual o problema? A Bíblia diz que eles até pararam de andar. Você fica imaginando, eles caminhando, chega um estranho: o que vocês estão tristes? O cara parou, peraí. Você é peregrino em Jerusalém e não sabe de nada do que aconteceu lá? A maior revolução de toda a história aconteceu ali. Mas o que aconteceu? Eu não estou entendendo. Quais coisas aconteceram em Jerusalém? Jesus sabia o que aconteceu consigo mesmo. Só que ali foi um momento em que ele queria fazer um teste aos discípulos. Jesus queria saber o que estava no coração dos discípulos. Mateus 12:34 diz que a boca fala o que o coração está cheio. E o que estava cheio no coração dos discípulos? Tristeza, melancolia, desesperança. Estavam cabisbaixos. E eles falam, olha, no versículo 19, é que Jesus, o Nazareno, grande profeta, grande milagreiro em obras. Nesse ponto eu quero fazer um parênteses. Quando a gente vai falar de Jesus, nós falamos que ele é quem? O Cristo, o Hamashia, o ungido, o Filho de Deus, o Senhor. Mas aqueles discípulos não se referiram a Jesus como Cristo. Não, é Jesus o Nazareno, um profeta. Jesus é só um profeta, igreja? Jesus é só um homem grande em obras e milagres? É só isso que Jesus é? Os discípulos andaram com Jesus e mesmo assim não o conheceram. Os discípulos estavam tristes porque não sabiam quem era o Jesus. Sabia que ele era um profeta, mas não sabiam que ele era o Cristo, e que tudo aquilo que vinha por trás desse título de Cristo, todo o seu poder e sua majestade. O problema é que eles não criam em Jesus como realmente ele era. Eles achavam que viria o Messias, um grande general, um general de guerra, que desceria na terra, iria acabar com todos os romanos, e libertaria Israel, e colocaria o seu reino de Deus sobre a terra. Só que qual foi a pregação de Jesus? Amai o teu inimigo, amai o próximo como a ti mesmo. Desde quando um general de guerra vai amar o inimigo? Vai mandar o matar, vai mandar o destruir. Porque tudo o que os discípulos esperavam de Jesus
era de um líder militar. Isso reflete na nossa vida de hoje. Quantas vezes nós colocamos Jesus em cada situação em que Ele nem é mesmo Cristo das nossas vidas. Às vezes nós pregamos o Evangelho, falamos: olha, eu vivo uma vida de milagres, mas a tua vida dentro de si é vazia. Você espera que o Senhor venha abrindo portas, você espera que o Senhor venha realizar milagres, mas às vezes os milagres não acontecem. Quando o milagre acontece, você vem aqui bater no peito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando a porta é fechada? Não vou nem na igreja. Isso já aconteceu comigo. Meu filho estava doente, adoecendo, eu fui orar. Se tu não curar meu filho, eu vou sair da igreja. Eu orei assim. Deus curou meu filho? Não. Deus não tem obrigação com a gente, mas nós é que temos obrigação com o Senhor. Nem sempre Deus vai abrir a porta, nem sempre o milagre vai acontecer, e nem por isso Deus dizendo não vai deixar de ser Deus. Não é porque os discípulos não viram um general de guerra que Jesus não era o Cristo. Não era porque ele não veio destruir os romanos que ele deixou de ser o Cristo. Mas, como Jesus disse, nécios e tardos de coração, coração duro, vocês não compreendem o que o Senhor veio fazer. Sim, o Senhor veio libertar os cativos, veio curar, veio libertar, veio salvar, mas da morte eterna. Então, quando Jesus foi pendurado na cruz, eles acharam: o Messias ser morto no meio de 2 ladrões? Não, então não, é um profeta. Não era o que eles esperavam. E nem sempre na nossa vida nós oramos por certas coisas e as coisas não acontecem como a gente quer. E aí o que a gente faz? Ao invés de agradecermos ao Senhor, buscarmos mais, ou compreender os desígnios de Deus, não, a gente rebaixa Jesus. Esse Jesus não é tão poderoso assim. Se Jesus não faz o que queria, porque ele não atende às nossas orações, ele atende sim, mas existe um momento certo para ser atendido. Já pensou se todo mundo que orasse ou rezasse para ganhar na loteria ganhasse? Já pensou? Então nem tudo o Senhor vai atender, nem toda oração o Senhor vai ouvir de imediato, porque nós precisamos passar pelas provas, precisamos passar por situações, para que nós venhamos a crescer espiritualmente. Um exemplo é José. Já pensou se José, no Egito, lá em Gênesis, Deus poderia ter feito algo diferente. Deus poderia ter dado um sonho para Jacó, e um sonho para o faraó. Olha, manda teu filho José com a roupa colorida para o Egito. Lá naquela terra vou mostrar o que vou fazer com o seu filho. Como ele fez com Abraão. Não disse para Abraão: vai, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus podia ter feito isso. Aí Deus dava um sonho para Faraó. Vinha um homem de roupa colorida. Este é o homem que vai fazer a terra ser transformada. Ele é o administrador do Egito. Põe tudo na mão dele. Aí José, muito bonito, vai lá com a roupa colorida. Faraó: opa, eu sonhei com você. Eu sonhei com você. E uma voz me dizia que você ia ser o administrador de toda a terra do Egito. Pois agora põe aqui o anel sobre ele, põe aqui tudo sobre ele, agora ele vai administrar o Egito. Deus não podia ter feito assim? Deus não é poderoso para realizar? Por que não? Deus poderia fazer.
Aí vem a questão: por que não fez? Pelo contrário, Deus pegou os filhos, os irmãos, pôs uma inveja. Pegou os irmãos, pegaram José, tiraram a túnica, tiraram tudo que ele tinha, jogou lá na cisterna. Ah, mas se Deus era com José, ia permitir isso acontecer? Se Deus é contigo, vai permitir essas coisas acontecer com você? Permite. E nem por isso Deus deixa de ser Deus. E continua. Vamos matar José. Ah, não. Judá falou: eu não quero sangue sobre ele e sobre as minhas mãos. Então, vamos vender os ismaelitas. José chegou no fundo do poço. Vai lá, é vendido para o Potifar. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 35, versículo 2: e Deus era com José. Amado, você fica imaginando a tua vida, uma desgraceira só, uma vida em que você está caindo, curva descendente, descendo, descendo, descendo. Deus fala: Deus é contigo. Deus é comigo? Olha a vida que eu estou vivendo, a vida de miséria, a vida de tribulação que eu estou vivendo. Deus é comigo? Sim. Porque Deus deixou isso bem claro para José. José na mão de Potifar, tudo que ele fazia para Potifar, Potifar prosperava, porque Deus era com José, mesmo vivendo uma vida de escravidão. Aí acontece que ele achou: não tem mais fundo do poço. Fundo do poço sempre tem um sapão, tá? Sempre afunda mais um pouquinho quando precisa, quando é necessário. Aí a esposa de Potifar: ah, vem cá meu filho, eu quero você. Olha, o patrão falou que eu posso mexer em tudo menos em você. Pelo meu Deus, não por Potifar, que fique bem claro, pelo meu Deus, eu não vou fazer tal coisa. Aí a esposa de Potifar pegou a roupa dele de novo, tirou tudo que ele tinha e jogou ele na prisão. Nos últimos versículos, capítulo 35 de Gênesis, Deus fala novamente: e Deus era com José. Na prisão? Como é que Deus? Se Deus fosse com José, não estava acontecendo nada disso. A mulher ia tocar nele, ele ia queimar em nome de Jesus. Ah, Deus ia levantar José, ele ia direto para o faraó. Não, meus queridos, às vezes é plano de Deus que as coisas não dê certo. Isso é uma outra mensagem, né? Processos. Passamos por processos, passamos por desertos, mas a mensagem de hoje não é essa. Quem sabe no futuro o Senhor dá a oportunidade de eu vir trazer essa mensagem aqui para a igreja. E lá no fundo do poço, Deus dá visão para José, dá um sonho para o copeiro e para o padeiro. E fala: olha, você vai ser liberto e o padeiro vai ser morto. Dito e feito. Aí José ainda fala: olha, quando chegar no faraó, lembra de mim, tá? José ainda ficou preso por mais 2 anos. No final dos 2 anos, aí o faraó teve o sonho, porque aí era o momento que Deus tinha preparado para exaltar a vida de José. Mas até chegar esse momento, ó, curva descendente, afundando, afundando, afundando. E nem por isso Deus deixou de ser Deus. Nem por isso José deixou de ser grato, nem por isso José deixou de ser fiel ao Senhor. E é interessante que para os discípulos, eles não conseguiam compreender isso. Os discípulos não conseguiam viver isso. Não conseguiu entender a mensagem da cruz, não conseguiu entender 3 anos vivendo ao lado do Senhor, eles não conseguiam compreender o que estava acontecendo. Por isso que às vezes na sua vida, do jeito que você vive, do jeito que você crê, do jeito que você não é grato, realmente Jesus é um estranho para você. Jesus vira um estranho para você.
porque você não consegue reconhecer tudo aquilo que o Senhor tem feito pela tua vida, mesmo a resposta sendo não, mesmo uma porta estando fechada para você. Porque a nossa fé não tem que depender somente de vitórias. Não temos que crer que o Senhor é o Cristo, que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, só quando está tudo na bênção. No momento de dificuldade, Ele também é Senhor. E no momento de dificuldade, Ele também está cuidando de você. Não é porque você está na dificuldade que o Senhor deixou de cuidar de você. Eu já disse isso aqui uma vez, Salmo 23:1, transliterado. A gente diz, no nosso texto normal, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas se você olhar o texto hebraico original, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Diferente. Mesmo na dificuldade, você não tem falta de nada. Mesmo na luta, você não tem falta de nada. Mesmo na doença, você não tem falta de nada. Aconteceu com Jó. Jó teve que perder tudo para descobrir que tudo que ele precisava somente era Deus e nada mais. Tem vezes na nossa vida que a gente precisa aprender que nós precisamos tão somente de Deus e nada mais. Se é uma meia furada que o Senhor te deu, de nada terei falta com uma meia furada. Se no teu armário só tem feijão e farinha, de nada terei falta. Devemos aprender a ser grato ao Senhor em todo momento, seja na melhor posição, seja na dificuldade, porque um propósito de Deus existe. E não devemos jamais pensar que o Senhor nos abandonou. Porque aqui, para os discípulos, Jesus não os abandonou. Poderia ter abandonado. Deixa esses dois caminhar, falar as besteiras deles. Deixa eles pensar, deixa eles ficar tristes. Deixa eles ficar chateados, cabisbaixo. Lá na frente eles vão entender. Não, o próprio Senhor Jesus, mesmo sendo desconhecido dos dois, foi até eles. E aí Jesus começa a pregar e a explicar as Escrituras. E fala, não estava escrito em Moisés e nos profetas? Não estava escrito que o Cristo, ele não fala que o Nazareno, não era que o Nazareno, vocês não chamaram ele de Nazareno? O Nazareno não tinha que passar por isso? Não, Jesus ali deu carteirada. O Cristo deveria padecer por tudo isso, mesmo vocês dizendo que ele é só um Nazareno, que ele é só um profeta, porque o Senhor não depende da sua incredulidade ou da sua crença para ser o Cristo, pelo contrário. Chegando em Emaús, Jesus faz que vai adiante, que vai seguir, mas já era tarde, já estava escuro. Aí os discípulos falaram, não Senhor, fique conosco, já está tarde. No texto mais à frente eles falam, quando Jesus abre as Escrituras, nos aquecia o coração. Então os discípulos, eles também foram espertos ali. Não é que eles estavam preocupados com o bem-estar do estranho. Você ia caminhar com um estranho, você ia chamar ele para a tua casa? Não, eu vou mais para frente. Vai com Deus. Vou orar por você chegar bem na sua casa. É isso que a gente faria no dia de hoje. Mas ali os discípulos falaram, que esse cara está falando tem algo diferente. Ainda assim não reconheceram que era o próprio Cristo, que era Jesus que falava com eles. Mas a palavra os aquecia o coração.
Quantas vezes nós oramos a palavra, lemos a Bíblia, estamos na escola dominical, estamos com o coração abrasado, com o coração aquecido, mas ainda não é tudo, ainda falta alguma coisa na nossa vida. Ele sentindo esse vazio, esse momento de vácuo espiritual que eles estavam sentindo, esse momento gostoso de ouvir aquela palavra. Ah, Senhor, fica mais um pouquinho, conta mais um pouquinho dessa história, fala mais um pouquinho de Jesus, fala mais um pouquinho do Senhor, fala comigo mais um pouco da palavra, porque meu coração está aquecido. Até esqueceram a tristeza, até a tristeza, porque aonde Jesus está, não pode ter tristeza, a tristeza não fica. Aonde Jesus está, não existe dúvida. Aonde Jesus está, não existe falta de fé. Só que ainda assim, eles não reconheceram que era Jesus. Quantas vezes estamos assim, dentro da igreja, sentado no banco da igreja, a palavra é pregada, sentimos um calor no coração, mas vamos para casa, parece que acabou. A gente entra, aquece, sai, volta a ficar tudo frio. Mesmo sentado no banco da igreja, mesmo vivendo na igreja há 30 anos, continuamos como os 2 discípulos do caminho de Emaús. E olha que são discípulos que conviveram com Jesus. Cleopas, tem um texto lá, acho que em João, capítulo 18, se eu não me engano, fala que Cleopas era da família de Maria. Então Cleopas podia ser até tio ou primo de Jesus, parente do homem, e ainda assim não o reconhecia. Então não adianta você ser membro da igreja, não adianta você estar sentado na igreja e só ouvir a palavra, não é suficiente, ainda falta alguma coisa. Quantas pessoas estão sentadas na igreja, vem domingo a domingo, se enche, mas chega em casa, se esvazia. Vem para a igreja, cheio de esperança, passa a semana, uma tribulação. Na igreja é uma coisa, em casa é outra coisa. Você é um discípulo, mas está no caminho de Emaús, e Jesus hoje vai transformar a tua vida, em nome de Jesus. Só existe uma maneira de permanecer com o coração abrasado, é reter esse Jesus, é segurar esse Jesus, é ter a companhia, acompanhar esse Jesus. Então os discípulos falam, não, está muito gostoso, está muito bom, não se vá, Senhor, fique conosco, está tarde, não vai não, se você for eu vou também. Mesmo ele sendo um desconhecido, porque até então, os olhos deles não foram revelados que aquele homem era Jesus, ainda era um estranho. Reter Jesus na casa era um desejo, e é interessante, porque Jesus tinha o desejo de ser convidado, aleluia, anabraiche cantarabalabás. Jesus queria ser convidado, porque ele estava lá dizendo, olha, eu vou seguir, vocês não vão me chamar, eu estou indo, me chama, fala. Aí, Senhor, mesmo sendo estranho, eu te convido, fica na nossa casa, aleluia. Jesus não queria seguir adiante, porque a Bíblia diz no grego, o texto grego diz que ele fingiu, simulou, emulou querer passar adiante. Então o Senhor, ele fez daquela situação, sabe, quero, mas não quero, vou, mas não vou, eu estou indo, mas me chama, eu estou indo, mas me puxa.
Porque Jesus deixou um desejo bem claro de que ele queria ser convidado. Ele poderia simplesmente falar: olha, não tem jeito, estou ouvindo vocês falar, eu vou dormir na casa de vocês porque é tarde. Ele fez isso com Zaqueu. Zaqueu, desce desta árvore, porque hoje me convém estar pousar na tua casa. Só que Jesus não se autoconvidou. Jesus não foi entrão. Jesus não foi enxerido. Jesus esperou ser convidado. E naquele momento os discípulos: fica, Senhor, fica. Jesus então entrou. E a Bíblia diz que na hora do partir do pão, os olhos deles se abriram, e eles viram que quem estava na casa era Jesus, não o Nazareno, mas Jesus o Cristo. Aleluias, glorificado seja o nome do Senhor. Só é possível conhecer Jesus no partir do pão. Não adianta ser membro da igreja, não adianta estar sentado no banco da igreja, se você não vive do partir do pão com o Senhor. Presbítero, o que é partir o pão? Primeira coisa, comunhão. Jesus, eu escrevi esses dias que Deus não tem neto, Deus tem filhos. Tem gente que não, meu pai é presbítero, eu falo isso do meu filho. Não é porque o seu pai é presbítero que você vai ter as benesses do Senhor. Se você não buscar, se você não se entregar, não vai adiantar nada. Porque salvação, ela é individual. Deus não tem neto, Deus tem filhos. Não adianta dar carteirada. Preguei na igreja, dizimei na igreja, faço parte do louvor da igreja, estou todo dia na igreja. Se não tem comunhão, você não conhece Jesus. Você pode conhecer da palavra, você pode discutir a palavra, mas se não tiver comunhão, não conhece a Jesus. Ele vai passar por você e você não vai reconhecê-lo. Só é possível conhecer Jesus no momento de partir o pão. Dentro da casa, era costume dos judeus, que quem entrasse, o hóspede, o convidado, sentava na parte melhor da mesa. Mas quem parte o pão, quem serve a mesa é o anfitrião, o dono da casa. A Bíblia não diz que Cleopas partiu o pão e o Senhor abençoou e os olhos se abriram. Quem partiu o pão? O próprio Jesus. Então você tem que convidar Jesus a ter comunhão com Ele, mas Ele é que tem que entrar na sua casa e Ele vira o anfitrião. Ele tem que comandar a casa, Ele tem que mandar em você, Ele que tem que controlar a sua vida, a tua vida, a tua coisa, a tua casa, tem que estar no controle de Jesus. O problema é esse: ó Jesus, resolve, mas ó, se não resolver, eu quero que resolva assim. Eu passei por um problema financeiro muito grave, e eu ficava orando ao Senhor: Deus, manda uma mala preta na porta da minha casa. Eu acredito que isso pode acontecer, meus queridos, de aparecer uma mala na sua porta e que se abrir tem dinheiro lá dentro. Eu acredito que já aconteceu comigo, de vir dinheiro na conta, da onde você nem sonha de onde veio, depositaram na conta. O dinheiro foi depositado na minha conta, não sei quem era. Foram 63 mil reais que depositaram na minha conta, o dinheiro estava lá, serviu, foi bênção para a minha vida. E uma vez que eu precisava pagar um valor de um boleto, faltava 2.900, eu não tinha o dinheiro. Era 7 mil, mas o boleto era de 9.900. Eu tinha os 7 guardadinho lá. Foi difícil guardar, amados, porque dinheiro na mão é vendaval. Difícil guardar. Aí quando chegou o boleto, 9.900, falei para a moça do cartório, falei, não vou poder pagar.
Não tem esse dinheiro. Então você vê aí, você tem até o final do mês para pagar. Isso era 10 horas da manhã. Meio-dia e meio, meu celular. Tim! Eu olhei, aplicativo do banco. Entrou 2.990. Da onde? Não sei. Liguei para a moça do cartório. Manda o boleto agora que eu estou com o dinheiro na mão. Paguei. Passou um mês e meio, ela me ligou de volta. Olha, o cartório lá errou a conta. Ainda vai voltar 1.700 para você. Ainda voltou 1.700. Sabe quanto que era o IPVA do meu carro? 1.700. Fiquei sem R$1 no bolso. Mas paguei. Paguei. Às vezes você está esperando ganhar na loteria. Às vezes você está esperando, Senhor, faz aquele irmão lembrar que me deve. Senhor, Deus não quer fazer do teu jeito, é do dele. Não tem jeito, meu querido. A gente ora, faz. Deus não vai fazer do seu jeito. Deus faz do dele, porque o dele é o certo. Porque ele é o anfitrião. Ele tem que estar no controle. É do jeito dele, não do seu. E quantas nós oramos, Senhor, eu quero tanto que o Senhor abençoe esse copo d'água, mas eu estou segurando o copo. Abençoa o copo. Mas Jesus fala, larga o copo. Larga. Solta. Vou soltar depois de um gole. Solta. Não sei qual é o teu problema, não sei qual é a tua dificuldade, não sei o que você está passando, mas Deus quer que você descanse. Solta o problema. Você não entregou na mão dele? Está orando, campanha para Deus entregando na mão dele? Por que você não entrega na mão dele então? Enquanto você não entregar, não vai resolver. Recado está dado. Deus manda te dizer que enquanto você não entregar na mão dele, não vai ter porta aberta. Não vai abrir a porta enquanto você não descansar. Não vai abrir a porta enquanto você não entregar o controle na mão do Senhor. Enquanto você quiser mandar em Deus, a porta vai ficar fechada. Aleluia. Entrega. Deixa de confiar na tua força, no teu braço, porque você não é forte. Você pensa que é, mas não é. Entrega, 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 diz o Senhor. Só é possível conhecer Jesus no partir do pão. Partir do pão, sentar à mesa, comer junto, isso é intimidade. Para conhecer Jesus, você tem que ter intimidade. Sem intimidade, Jesus vai passar por você e você vai continuar não reconhecendo Ele. Vamos ficar de pé. No dia que você partir o pão, ter comunhão, deixar de ser o anfitrião e ter intimidade, você vai saber quem realmente Ele é. Estamos no caminho de Emaús. Eu quero convidar você. Jesus está aqui te convidando a entrar na sua casa. O Senhor está te convidando a entrar na tua vida. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta do teu coração, eu entrarei e contigo cearei. Esse Jesus te faz o convite hoje. Quero que você venha aqui na frente hoje. Vai fazer o convite para o Senhor aqui. O Senhor exige de você hoje um ato de fé. Exige de você um ato de fé. Jesus está querendo passar, está querendo seguir adiante, mas Jesus está aqui.
dizendo: me convida, chegou a hora de você me conhecer, deixa eu ser conhecido a você, pare de andar como se eu fosse um desconhecido, me convida. Quero que a igreja feche os olhos, e você que precisa mudar a tua vida hoje, você precisa desse partir do pão, vem aqui na frente agora, em nome de Jesus. Vem na frente agora fazer o convite. Você vai vir aqui para fazer um convite para Jesus. Você vai convidar a esse Jesus para ser íntimo da tua vida. Você vai convidar a esse Jesus para nesse caminho de Emaús entrar na sua casa e vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Tem muito mais pessoas que precisam vir aqui fazer esse convite. Tem muito mais pessoas que precisam vir aqui. Muitas das vezes eu faço aquela oração: Senhor, põe a mão no coração, faz aí o convite. Jesus hoje quer algo corajoso da tua vida. O Senhor quer uma posição sua. Posição requer coragem. Posição requer tomar posição. Então venha, venha, porque a oportunidade que o Senhor te dá é hoje. Venha em nome de Jesus. Antes que eu feche o apelo e você volte para casa cheio, mas no caminho da semana vocês vão sentir vazio. Vocês vão sentir o vazio. Então venha, porque o dia do convite é hoje. E você que está aqui na frente, põe sua mão no coração e começa a orar. Senhor, eu te convido para a minha casa. Eu te convido, eu te convido. Começa a convidar o Senhor. Começa a convidar o Senhor. Começa a convidar. Convida o Senhor. Convida. Convida. Senhor, é hoje que o Senhor vai pousar na minha casa. É hoje o partir do pão. Anabraiche, cantarabaixo, rime, calamanai. O dia é hoje. O dia é hoje. O dia é hoje. Em nome de Jesus. Ore, 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 ore. Começa a clamar ao Senhor. Começa a clamar. Clame. Essa é uma oração sua e o Senhor. Está na mesa. É a oração sua com o Senhor. Ele nos observa, sabe que o esperamos. Aleluia. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Glória a Deus. Soberano Deus, Pai eterno, neste momento, Senhor, nós convidamos a Ti. Ah, Senhor, Enaiche, cantarabalabás, que nossos olhos venham a se abrir neste momento, e que convidamos a Ti, meu Pai.
esses corajosos, Senhor, que tomaram, Senhor, este momento de coragem, de te convidar a estar junto a Ti. Deus, Senhor Jesus, Tu não és o Nazareno, Tu és o Cristo, que venceu a morte, que está sentado à direita de Deus Pai, e todo o poder foi dado a Ti. Foste para a cruz como uma ovelha, mas ressuscitaste como um leão, em nome do Senhor Jesus, sobre cada um deles aqui, que haja uma experiência nova, marcante, de comunhão, de intimidade, que o Senhor seja anfitrião da casa deles a partir de agora. Receba sobre a vida de vocês a unção do Espírito Santo. Neste momento eu oro por cada um de vocês. Receba sobre as suas vidas agora, o vento do Espírito Santo sobre as suas vidas, sobre a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ele Glória entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da sua